João, capítulo de número 9. Quem procurou, encontrou, por favor, diga amém. Diz assim: e quando Jesus passou, viu um homem que era cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: mestre, quem pecou para que ele nascesse cego, este homem ou os seus pais? Jesus respondeu: nem este homem pecou, e nem os seus pais, mas para que nele se manifestassem as obras de Deus. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando nenhum homem pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e fez lama com a saliva. Então untou os olhos do homem cego com a lama e disse-lhe: vai e lava-te no tanque de Siloé. Vou repetir: vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Portanto, ele foi no seu caminho, lavou-se e voltou vendo. Quantos podem dizer amém? Amém. Queridos, olhem para cá, por favor. Olhem para cá. Nós estamos no mês de outubro, tratando e aprendendo um pouco sobre os processos para que nós venhamos alcançar o milagre de Deus. Nós entendemos que o milagre, ele se diz respeito ao tamanho da nossa busca. Nós precisamos entender que para alcançarmos o milagre de Deus, alguns processos precisam ser vividos, algumas etapas precisam ser vencidas. Como o próprio Cristo ministra em uma das suas maiores ministrações e pregações, aonde ele diz e faz o convite: vinde a mim, a todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Você percebe que Jesus, ele lança o desafio: venham. E a proposta dele é: eu vos aliviarei. Mas, ainda que para receber o alívio, existe um processo. E nesse processo há uma exigência. Você precisa sair de onde você está, fazer o que você até então não fez, tomar uma decisão. Então nós estamos trabalhando ao longo do mês de outubro a ideia de que para alcançar o milagre existe um processo. Então nós estamos tratando ao longo das quintas-feiras com a ideia de que, ainda que Deus seja poderoso para operar milagre, ainda que Ele seja infinito em misericórdia para fazer milagre, existe um processo a ser seguido. Existem etapas a serem vencidas. Por mais simples que sejam, são processos. Como eu acabei de mencionar, o próprio Cristo vai dizer: eu tenho alívio, eu tenho descanso, eu tenho bênção, eu tenho milagre, eu tenho transformação, eu tenho libertação, eu tenho tudo isso. Mas a regra é básica: você precisa se posicionar, você precisa fazer o básico, você precisa sair de onde você está, você precisa se posicionar e pelo menos a chegar até mim. E isso traz uma ideia extraordinária. Jesus então veio à terra e ele começa a pregar o Evangelho. O Evangelho tem sido anunciado. E como é o Evangelho de Cristo? O Evangelho de Cristo é repleto de milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Eu vou repetir: qual era ou como era o milagre ou o Evangelho ensinado por Jesus? O Evangelho pregado por Cristo é um Evangelho repleto de sinais, de prodígios e de maravilhas. É por isso que nós pregamos e acreditamos e unimos a nossa fé juntamente com o pastor Emerson e com os demais obreiros dessa casa, de que de fato milagres ainda acontecem, que de fato bênçãos ainda são derramadas. Nós não somos sensacionistas, nós acreditamos que os dons não cessaram, nós acreditamos que os milagres ainda acontecem, nós acreditamos que Deus ainda se manifesta. E nós acreditamos dessa forma, pois o próprio apóstolo vai dizer: eu não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho é poder de Deus. Então, o que eu estou tentando fazer com que você entenda nesses primeiros minutos é colocar gravado no seu coração a ideia de que isto é Evangelho. Evangelho é poder, Evangelho é manifestação, Evangelho é milagre, Evangelho é transformação, Evangelho é libertação.
O problema é que o tempo vai passando e nós vamos dificultando as coisas. Aquilo que era simples, nós começamos a complicar. E o que tem? O que tem? Que isso começa a ficar difícil para entrar na mente de algumas pessoas. Aquilo que era para ser simples no entendimento se tornou complicado ao coração de muitas pessoas. Evangelho é simples, o evangelho é profundo. Eu costumo dizer que o evangelho é simples, porém profundo. O evangelho é simples, porém profundo. O evangelho não é raso. As pessoas confundem simplicidade com razoalidade. As pessoas confundem simplicidade com coisas rasas. Não, o evangelho é simples, mas é profundo. Nós precisamos entender que há um mecanismo simples. O evangelho é poder, transformação, libertação e milagre. Tendo dito isso, nós acabamos de entender finalmente que o evangelho é poder. Jesus, ele pregou 3 anos e meio, poder. A Bíblia diz que por onde ele passava, demônios eram expulsos. Aonde ele passava, milagres aconteciam. Aonde ele passava, multiplicações aconteciam. Bom, a Bíblia diz então que ele fica extremamente conhecido entre a Samaria, entre a Judéia, entre a Galileia, pelos sinais que ele fazia. Ponto. Esse é o simples, puro e genuíno evangelho de Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus olha para os seus discípulos e diz: olha, eu vou ao Pai, mas rogarei ao Pai para que envie um Consolador, o Espírito Santo. A Bíblia então vai dizer que Jesus começa a preparar os discípulos. Quem está me ouvindo, por favor, diga amém. Jesus começa a preparar os discípulos. E Jesus prepara os discípulos como? Ele ensina aos discípulos dizendo que da mesma forma que ele operou maravilhas, os discípulos também poderiam operar. Da mesma forma que ele fez o que fez, os discípulos também poderiam fazer. Na medida que ele diz: farão as obras que eu fiz e farão maiores ainda. Então os discípulos estão com aquela palavra: Jesus operou maravilhas, nós também poderemos operar, pelo poder do seu nome e pela graça e a unção do Espírito Santo. Como foi ensinado pelo pastor Emerson, ele acabou de contar o testemunho. A criança veio aqui na frente e vocês perceberam que através da oração, a manifestação do poder, da autoridade, da unção, um milagre aconteceu. Desculpa, gente, isso é evangelho, isso é poder de Deus, isso é autoridade. Arilson, essa autoridade se manifesta sobre a nossa vida? Sim. Lucas, capítulo de número 10 e versículo de número 19. O próprio Cristo disse, não foram os homens, foi o próprio Cristo que disse: eis que eu vos dou poder e autoridade para pisar na cabeça da serpente e do escorpião e toda a força do inimigo. E ele ainda conclui dizendo: e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Isso é extraordinário. Arilson, eu posso viver esse milagre? Pode. Eu posso realizar esse milagre? Pode. E o seu nome está acima de todos os nomes. E em seu nome ele faz principados por terra caírem. Não te convenceu? Eu posso viver esse milagre? Pode. E tudo quanto pedides ao Pai, em nome do Filho, vos será entregue, para que o Pai seja glorificado através do Filho. Isso é extraordinário. Não te convenceu? Então nós continuamos. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali no meio eu estarei. Então você percebe que ao longo da Bíblia há um convite: viva milagre, viva transformação, viva libertação. Como eu disse recentemente aqui, torno a repetir, existe uma frase que desde quando eu li eu nunca mais esqueci. Quando Jesus, ele te ama muito, e o amor de Deus é muito grande. O amor de Deus é tão grande que ele te aceita do jeito que você está. Mas o amor dele é maior ainda para não deixar você do jeito que você está. Isso é o evangelho te convidando a uma transformação. Isso é o evangelho te convidando a uma libertação. Ele não te convida apenas a vir, mas ele te convida a vir e ser transformado. Ele não te convida apenas a frequentar, ele te convida a frequentar e ser liberto. Ele não te convida apenas para visitar, ele te convida a visitar e ser transformado. Eu não conheço, e eu já me solto um pouquinho, eu não conheço ninguém que anda com quem foi transformado e não ser transformado também.
Eu não conheço ninguém que anda com quem foi tocado por Deus e também não ser tocado pelo Senhor. A transformação, pastor Emerson, é algo contagiante. Eu ando com quem foi transformado, logo serei transformado. Eu ando com quem é abençoado, logo serei abençoado. É a dinâmica do poder, é a dinâmica do evangelho. Nós fomos chamados, nós fomos convocados a compartilhar a manifestação do evangelho. Jesus, ele diz aos seus discípulos: vocês farão essas obras. Então Jesus, ele morre na cruz do Calvário. A ressurreição acontece. Depois, no domingo pela manhã bem cedo, a sepultura fica vazia. A Bíblia diz então que as Marias chegam e percebe que o túmulo está vazio. As mulheres começam a pregar. Talvez você não saiba, mas as mulheres foram as primeiras a pregarem a respeito de um Cristo que ressuscitou dentre os mortos. Então elas voltam, e na medida que elas voltam, elas invadem aonde os discípulos estavam. Então elas começam a dizer: olha, a sepultura está fechada, a sepultura está vazia. Então a Bíblia fala sobre dois, Pedro e João, sempre eles. A Bíblia diz então que eles vão imediatamente e confirmam de fato a pregação daquelas irmãs. A tumba está vazia, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ali, naquele exato momento, confirmou-se então uma das maiores promessas liberada de Cristo aos seus discípulos. Ali os discípulos têm uma missão. Ali os discípulos têm uma missão. Qual missão? Ficar em Jerusalém. Ficar em Jerusalém. Vai mastigando com o cérebro para você entender onde eu vou chegar. Ficar em Jerusalém. Ficar em Jerusalém. Para quê? Para que do alto sejais vestidos e revestidos de poder. A Bíblia diz então que os discípulos vão resistir ao sistema. Os discípulos então vão resistir à perseguição. Os religiosos lhe perseguem, sim. Os religiosos estão com sangue nos olhos, sim. Os religiosos querem prendê-los, sim. Os religiosos querem trancá-los, sim. Mas os discípulos estão debaixo de uma palavra. Qual? Ficar em Jerusalém. Ficar em Jerusalém. Ficar em Jerusalém. Porque do alto virá o poder. Ok. A Bíblia diz então que em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a Bíblia então diz, e você conhece a história, a manifestação do Espírito Santo. O poder é manifestado. A Bíblia diz então que de repente viu-se línguas repartidas como se fosse de fogo, ao repousar sobre a cabeça de cada um. E todos foram cheios. E todos foram cheios. E todos foram cheios. E todos foram cheios. Os irmãos da quinta-feira me conhecem muito bem, sabem que eu prego contando história. Então perceba, todos foram cheios. E agora? O que eu faço uma vez que eu estou cheio? E agora? O que eu faço uma vez que eu estou cheio? Eu fico? Não. Você fica até receber. E agora que eu estou cheio? Sai. E agora que eu estou cheio? Sai. E agora que eu estou cheio? Sai. Eu vou melhorar. Até quando eu fico? Até receber o poder. E agora que eu recebi o poder? Sai. Porque o evangelho, ele não serve para ficar preso em quatro paredes. O evangelho não serve para ficar trancafiado num cenáculo em quatro paredes. Toda a igreja que é cheia, o poder é manifestado tanto aqui dentro como também lá fora. Eu vou melhorar. Toda a igreja que é cheia do poder do Espírito Santo, ela não vive o evangelho de palavras aqui dentro, mas ela vive o evangelho de poder lá fora. Eu vou melhorar. Toda a igreja que está debaixo do poder do Espírito Santo, ela não se limita apenas a uma pose, apenas um terno, apenas uma roupa. Não, eles transcendem, porque o evangelho é transcendente. O evangelho rompe paredes. O evangelho rompe... Oh, Jesus me guarda, mas eu vou pregar. O evangelho não se limita a 2 horas de culto. O evangelho é poder de manhã, de tarde e de noite. Não, eu vou melhorar para ver se os irmãos do Glória vieram. O evangelho não se limita a 2 horas de culto. O evangelho é poder de manhã. O evangelho é poder à tarde. O evangelho é poder à noite.
Não, o evangelho não é só poder na quinta. O evangelho é poder na segunda. O evangelho é poder na terça. O evangelho é poder na quarta. Já era para você ter dado glória na quarta, mas tudo bem. O evangelho é poder na quinta. Arilson, onde é que você quer chegar? Eu estou tentando dizer aos senhores que o que se manifesta nesse culto de quinta-feira não deve ser limitado apenas nessa quinta-feira. Na sua casa, na faculdade, na sua empresa, no seu escritório, no seu trabalho, aonde colocar a planta do seu pé, o terreno já é propício para a manifestação do poder do evangelho. Não, eu vou melhorar. O que o Espírito de Deus está tentando dizer a alguns aqui é que o evangelho de Cristo precisa ser manifestado no ambiente que você frequenta. Não, eu vou melhorar. Pastor Emerson, o Espírito de Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite: alguém na sua família precisa receber o poder do evangelho que está sobre a sua vida. Não, a sua casa precisa receber. Você não veio aqui só para chorar. Você não veio aqui só para levantar as mãos. Você veio aqui para receber e compartilhar em seu ambiente. Por isso, quem tem fé suficiente para receber, que receba esta palavra. A sua casa, a sua família, não, eu vou melhorar. A sua casa, a sua família serão impactados, serão transformados, serão libertos pelo poder do evangelho. Quem acredita nesta palavra? Senhoras e senhores, os discípulos receberam poder e a manifestação do poder foi algo extraordinário. E o que acontece? A Bíblia diz então que eles estavam no cenáculo. Uma vez que eles receberam poder, a Bíblia diz então que eles decidiram sair. E eles saíram para pregar o evangelho. Capítulo 2 de Atos, eles estão presos. O Espírito desce, capítulo 3, eles saem. Capítulo 2, eles estão em casa com portas e janelas fechadas. Espírito desce, capítulo 3, Pedro e João saem. E na medida que eles saem, milagres aconteceram. E você vai ouvir falar a respeito do coxo da Porta Formosa. Ok, tendo dito isso, nós entendemos que Jesus pregou um evangelho de poder. Segundo, ele disse que os discípulos viveriam esse evangelho de poder. Terceiro, os discípulos receberam esse poder. Quarto, os discípulos saíram para manifestar esse poder. E quinto, a Bíblia vai dizer então que a igreja começa a crescer. A igreja começa a crescer. Ela cresce. A igreja começa a prosperar. Eu não conheço nenhuma igreja cheia do Espírito Santo que não cresça. Eu não conheço nenhuma igreja cheia do Espírito Santo que não prospere. Então, eu acabei de citar os tópicos. E o quinto, a Bíblia diz então que a igreja cresce. E o crescimento foi fácil? Não. A igreja cresce debaixo de perseguição. A igreja cresce debaixo de luta. A igreja cresce debaixo de muita morte. A igreja cresce debaixo de muita dor. Tá difícil? Tá. Mas nenhum ambiente difícil vai impedir o crescimento prometido pelo próprio Cristo. Eu vou repetir de novo. Nenhum ambiente hostil, nenhuma fase difícil vai impedir o crescimento que o próprio Deus prometeu que aconteceria. Estão sendo perseguidos, estão passando por momentos difíceis, estão sendo dilacerados, mas eles estão crescendo, eles estão prosperando. 2 líderes se tornam principais líderes daquela época: Pedro e João. Como nós lemos o livro de João e estamos tratando a respeito de João, João é um líder interessante. Na época de João, um dos maiores perseguidores e carrasco da igreja vai se manifestar. Aquele que nós chamamos de segundo maior perseguidor da igreja, ficando atrás apenas de Nero, o imperador megalomaníaco conhecido como Domiciano.
Ele foi tão maluco, ele foi tão insano, que Seutônio, um dos pesquisadores e historiadores da Grécia, vai colocar em uma das suas obras dizendo que ele mesmo vai se autotitular divindade, exigindo adoração, glorificação a si mesmo. Para você ter uma ideia, esse imperador Domiciano vai perseguir a igreja de forma implacável. Ele vai colocar tudo que ele tem à sua disposição para perseguir a igreja. De uma forma mais simples, ele persegue João. João já tem uma idade avançada. João já possui uma idade um pouco mais avançada. Mas ainda assim, era motivo de incômodo para o império inteiro. Domiciano decide perseguir esse homem. E tudo porque ele carregava um poder e uma autoridade extraordinária. E agora, Arilson, o imperador está perseguindo? Sim. Esse mesmo historiador que eu acabei de citar, ele coloca em uma das suas obras dizendo que Domiciano, apenas no mês de janeiro do ano do seu reinado, ele matou mais de 5.000 cristãos. Esse homem estava decidido a matar João. Esse homem estava decidido a acabar de vez com João. Domiciano está de pé. Ele é filho de Flávio Vespasiano, aquele irmão do grande general Tito. Então ele já carrega o DNA de grande carrasco. Ele já carrega o DNA de um grande imperador. Então ele decide: eu vou acabar de uma vez com esses cristãos. Eu vou acabar de uma vez com esses homens. João, perseguido, começa a escrever os livros. Eu mencionei semana passada. Então vocês precisam entender: na medida que ele está sendo perseguido, ele para. Na medida que ele está sendo perseguido, ele para. Mesmo sendo perseguido, ele ainda escreve. Mesmo sendo perseguido, ele ainda escreve. Mesmo sendo perseguido, ele ainda escreve. É o coração de alguém que ama o seu rebanho. É o coração de alguém que ama os seus liderados. Estou machucado, estou ferido, estou sendo perseguido, mas existe alguém que precisa do que Deus me deu. Vou repetir: eu estou machucado, eu estou ferido, estou sendo perseguido, se levantaram contra mim, e não estou bem, não estou numa situação favorável, mas existe alguém que precisa daquilo que Deus me deu. Existe alguém que quer ouvir as palavras que Deus me deu. Existe alguém que quer receber algo que Deus me entregou. Não é fácil, senhores. Não é fácil, senhoras. Mas o Espírito de Deus toma o nosso coração nessa quinta-feira para dizer: ainda que a perseguição seja grande, ainda que a dor bata de fato em nosso corpo e a nossa alma fique dilacerada pelas angústias da vida, pelas dores da vida, pelas perseguições da vida, na vida de quem tem uma chamada, não existe a opção de recuar. Na vida de quem tem uma chamada, não há a opção de retroceder. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim e nem do meu reino. Eu sei que dói, eu sei que está difícil. Você tem que ter uma palavra para alguém quando você queria ter uma palavra para si mesmo. Você estende a mão para alguém quando você não tem ninguém para estender a mão para si mesmo. Você abraça alguém quando era você que precisava de um abraço. Você ajuda alguém mesmo sem tendo ninguém para lhe ajudar. Você é resposta para alguém mesmo você tendo muitas perguntas. Essa é a dor de uma chamada. Esta é a dor de uma vida com propósito. E agora? A Bíblia vai dizer na mensagem que eu ministrei semana passada, João capítulo 4: quem bebe da água que eu dou nunca mais tem sede. Quem falou isso? Jesus. Mas sabe como a chamada dói? Sabe como a chamada é dolorosa? Ele está pendurado na cruz do Calvário. Ele sussurra porque tem sede. E quando Cristo teve sede, molharam o pano no vinagre, colocaram para ele beber. E esta é a dor de uma chamada. Quando alguém precisa, eu tenho água para saciar a sede, mas quando eu estou com sede, eu recebo apenas vinagre para poder beber. Nós não temos o direito da reclamação, nós não temos o direito da murmuração, nós não temos o direito de reclamar.
A dor da chamada existe. A dor do propósito é real. Você vai ter água para oferecer para alguém, e quando você tiver com sede, vão te oferecer um pote de vinagre. E agora? E agora que há uma recompensa preparada para cada um de nós. Não, eu achei que você é da glória a Deus, mas não tem problema. Há uma recompensa preparada para cada um de nós. Pastor Emerson, pode ter crítica, pode ter perseguição, pode ter levante, mas uma criança curada, uma alma aceitando a Jesus, alguém pela internet sendo impactada. Os homens da terra não têm dinheiro para pagar, sistema da terra não tem dinheiro para pagar, mas naquele grande dia reconheceremos que o evangelho foi pregado, o poder foi manifestado, a glória de Deus foi manifestada. Quem pode abrir a boca para adorar? Essa é a dor do evangelho. Essa é a dor da chamada. Essa é a dor de dizer sim ao propósito de Deus. Mas o evangelho precisa ser pregado. João, mesmo perseguido, ele escreve, porque João entende que apesar da minha dor e da minha perseguição, alguém precisa receber o que Deus confiou a mim. É por isso que você não pode parar. É por isso que você está proibido de retroceder. É por isso que você está proibido de desanimar. Não se trata mais só de você. Alguém da tua casa depende das suas lágrimas. Alguém da tua casa precisa que os seus joelhos continuem dobrados. Alguém da sua família precisa que você se posicione. Eu vou repetir isso aqui. Não se trata mais só de você. Seu casamento precisa que você continue orando. Seu casamento precisa que você continue clamando. Eu vou repetir até essa palavra para penetrar a alma de alguém. Não se trata mais só de você, irmã. Não se trata mais só de você, meu irmão. Todo um ecossistema, a tua casa, os teus negócios, os teus amigos, a tua família, eles precisam que você se posicione. Eles precisam que você continue buscando. A sua busca, apesar de árdua, apesar de cansativa, tem sido o motivo da sua casa permanecer de pé. A sua busca, apesar de cansativa, exaustiva, ela é a causa, ela é o motivo do seu casamento ainda estar de pé. As suas lágrimas, os seus clamores, a sua busca, apesar de cansativa, apesar de exaustiva, é o motivo, é a causa da sua família ainda estar de pé. Eu tenho uma palavra para alguém: não pare. Eu tenho uma palavra para alguém: desista. Não se trata mais só de você. Então ele escreve, ele se dedica. Está doendo, mas alguém precisa. Está difícil, mas alguém precisa. E entre tantos que ele escreve, as 5 literaturas joaninas, João escreve esse livro extraordinário que lemos. E neste livro ele coloca 7 milagres. Vou repetir. Neste livro ele coloca 7 milagres. Quantos milagres? 7. Quantos milagres? 7. Neste livro ele coloca 7 milagres. João está engajado. João está firmado nesse propósito. 7 milagres escritos num livro que leva seu nome. Nesse livro João vai concluir dizendo: ora, apesar de eu ter escrito 7 milagres nesse livro, o que me chama a atenção, pastor Emerson, é que o próprio João vai dizer que todos os milagres feitos, realizados por Cristo neste livro são sinais. Repita comigo: sinais. Mais uma vez, sinais. João está fazendo questão de mencionar e dizer: todos os milagres neste livro são sinais. E entre 7 sinais que João escreve, o que está no capítulo de número 9, o capítulo que lemos, é algo totalmente extraordinário. Esse sinal manifestado no capítulo 9 é um sinal incrível. João, capítulo de número 9, versículo de número 1.
E João vai narrar um feito. E passou Jesus. E passou Jesus. E passou Jesus. E passou Jesus. E o que acontece quando ele passa? Muita coisa. E o que acontece quando ele passa? Muita coisa. Não, vou melhorar. O que acontece quando ele passa? João capítulo de número 9, versículo de número 1. E passou Jesus e viu um homem. E passou Jesus e viu um homem. E passou Jesus e viu um homem. Que homem era esse? O homem que era cego de nascença. Por favor, pastor, tem como colocar esse versículo no telão? Por favor, coloque João capítulo 9, versículo 1. Coloque João capítulo 9, versículo 1. E passando Jesus, ele viu um homem que era cego de nascença. Firme aí, repita comigo. E Jesus viu. Mais forte e diga: e Jesus viu. O que é que Jesus viu? Um cego. E isso aqui é extraordinário. O cego não viu Jesus, mas Jesus viu o cego. O cego não vê Jesus, mas Jesus vê o cego. Apesar de simples, é extraordinário. Porque nós viemos a este culto com a expectativa. Qual? Eu preciso ver o milagre. Nós viemos na quinta-feira com a expectativa: eu preciso ver um sinal. Nós viemos a esta igreja com uma expectativa: eu não consigo ver a minha provisão. Aí Jesus nos confronta dizendo: você não precisa ver. O milagre já viu você. Você não precisa ver. A provisão já viu você. Eu vou melhorar. Tem gente que entrou aqui hoje dizendo: eu não consigo ver de onde vai vir minha resposta. Eu não consigo ver por onde vai vir meu milagre. Aí Jesus confronta alguém aqui hoje para dizer: ainda que os seus olhos não consigam ver, descansa. Quem tem que ver já viu. Quem tem que ver já viu. Uau, eu vou melhorar. Me acompanha na intercessão. Alguém entrou aqui hoje dizendo: e agora? Eu olho para a direita e eu não consigo ver milagre. Eu olho para a esquerda, eu não consigo ver milagre. Eu olho para frente e eu não consigo ver milagre. Os céus se abriram para dizer: calma, minha filha. Quem tem que ver já viu. Eu vou repetir: quem tem que ver já viu. O milagre já viu o endereço da tua casa. Os céus já viram você chorar. Bate na mão de alguém que está ao seu lado e diga: quem tem que ver já viu. Diga para ele. Diga para ela: quem tem que ver já viu. Diga para ele: Deus já te viu. Diga para ela: os olhos do Senhor já te alcançaram. Diga para ele: quem tem que ver já viu. E Jesus passou. E Jesus passou e ele viu. Jesus passou e ele viu. E 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 Jesus passou e ele viu. Deus está doendo. Ele viu. Eu não aguento mais. E ele viu. Eu não consigo mais. E ele viu. A minha casa está quebrada. E ele viu. Meu casamento está quebrado. E ele viu. Minha família está quebrada. E ele viu. Eu estou tentando há 2 minutos dizer para alguém: descansa. Ele está vendo. 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 Parece simples, mas Deus falou para mim que alguém entrou aqui hoje precisando ouvir essa palavra. Os meus olhos já viram. Os meus olhos já viram. Os meus olhos já viram. Sensação de injustiça, ele viu. Essa sensação de esquecimento, ele viu. Essa sensação de desprezo, ele viu. Essa fase, parece que ninguém vê, ninguém olha, ele viu. O versículo no telão,
João capítulo número 9, versículo número 1. Ele passa e vê. Numa passada, ele vê o que os homens não são capazes de ver. E o que é que ele vê? Ele vê um homem, ele vê a cegueira e ele vê o nascimento. Repita comigo, um homem. Mais forte, diga, um homem. Uma cegueira e um nascimento. Numa passada, Jesus vê um homem, uma cegueira e um nascimento. Tudo isso em uma passada. E os discípulos não conseguiram ver nada disso. Mas Jesus, em uma passada, ele vê o indivíduo, ele vê o problema e ele vê o histórico. Eu vou falar de novo. Em uma passada, ele vê o indivíduo, ele vê o problema e ele vê o histórico. O problema, versículo 2, que os discípulos não conseguem ver o que Jesus viu no versículo de número 1. E por eles não conseguirem ver o que Jesus viu no versículo 1, a pergunta é de praxe: quem errou? Quem pecou? Porque quem não consegue ver o indivíduo por detrás do problema, pergunta quando algo dá errado, o que é que de errado ele fez? Vou falar de novo. Quando ninguém consegue ver o indivíduo por detrás do problema, quando vê alguma coisa dando errado, a pergunta é essa: o que é que você fez de errado? Isso aqui é a síndrome dos amigos de Jó. É os amigos que chegaram para ele e disseram: fala pra gente o que é que você fez. Eles tiveram a audácia de chegar para ele e dizer: faz o seguinte, se você falar pra gente o que você fez para Deus te castigar, a gente até carrega o teu caixão. Tá vendo? A síndrome dos amigos, dizendo: se está dando errado, é porque você fez alguma coisa errada. Se não deu certo, é porque você fez alguma coisa errada. Só que Deus trouxe alguém aqui hoje para ouvir esta palavra. Nem sempre, versículo de número 3, nem sempre o que está dando errado é porque você fez alguma coisa errada. Às vezes, algo está dando errado para que Deus faça dar certo. O problema é que só Jesus consegue ver o homem, a cegueira e o histórico. E os homens? Os homens só conseguem ver a cegueira. Eu não consigo ver o problema, além do problema. Eu estou apenas olhando para o problema. Se você anda por aí, se você vive ativo nas redes sociais e alguma coisa de errado acontecer, todo mundo vai ficar sabendo apenas das coisas erradas. Mas ninguém vai ter a sensibilidade de Cristo, do versículo 1, de olhar o indivíduo, de olhar o problema e olhar o nascimento. Jesus vai dizer: ei, nem ele pecou, nem os seus pais pecaram, mas eu... Sabe qual é o problema? O problema que eu vi além do homem, do problema, eu vi o histórico. É por isso que Jesus é o único que consegue ter misericórdia de você. Não espere misericórdia dos homens. Esperar misericórdia dos homens é achar que os... Jesus me guarda, mas eu vou falar. Esperar misericórdia dos homens é achar que você vai entrar numa jaula cheia de leões famintos e você vai esperar que eles não te devorem. Irmão, se não for a graça e o livramento e a bondade de Deus, a jaula de leões famintos vai devorar você. Você ficar esperando misericórdia dos homens é a mesma coisa que você esperar que um leão não te devore porque você é vegetariano. Eu vou repetir essa frase. Você esperar a misericórdia dos homens é a mesma coisa que você esperar que um leão não te devore porque você é vegetariano. Tem alguém aí? Então Jesus está dizendo: eu vi o problema, mas eu vi o indivíduo. Eu vi a cegueira, mas eu vi o histórico. Eu vi o problema, mas eu vi o nascimento. E qual é a diferença? Toda, porque além de saber o que está acontecendo agora, eu sei o que te trouxe até aqui. Então ele anuncia: um milagre está prestes a acontecer. Um milagre está prestes a acontecer. Se isso aqui não te alegra, eu não sei o que vai te alegrar. Um milagre está prestes a acontecer.
Então Jesus vai fazer algo inusitado. Por quê? Porque nós estamos em uma quinta-feira, onde nós estamos falando a respeito dos processos para viver o milagre e para quebrar todas as maldições e as correntes da nossa vida. Ok? Tudo bem? Então, nós aprendemos que todo milagre tem processo. Jesus vai cuspir na terra, vai fazer um lodo e colocar nos olhos. Aí eu te pergunto, precisava? Não. Precisava? Precisava? Mas ele nos ensina que todo milagre tem processos. Vou repetir. Jesus precisava cuspir na terra e fazer um lodo com a saliva e a terra? Não precisava. Mas por que para o milagre acontecer ele faz isso? Para nos ensinar que o milagre acontece, mas existem etapas. Nós vamos encontrar 3 ocasiões de milagres acontecendo. A de João 9, a de Bartimeu, né? A de Jericó. E nós vamos ouvir falar sobre o milagre de cego em Betsaida. Para vocês terem uma ideia, todos eles foram curados da cegueira. Diga amém. Mas o de Betsaida, diz o texto, que no momento que ele abre os seus olhos e o milagre acontece, perguntaram para ele, o que é que você vê? E ele diz, eu vejo um monte de árvores. E ele não errou, ele olhou para os discípulos e disse, eu vejo árvores, e de fato somos. Então ele vai ter que receber uma segunda ordem. E olha para cá, na segunda ordem, ele vê direito. Perguntaram para ele o que é que você vê. Então ele diz, eu vejo homens. Ok, o que é isso? Todos os cegos foram curados, mas em etapas diferentes. O milagre acontece, mas cada um tem o seu processo. Não queira que Deus faça na sua vida o que aconteceu na vida de outros. Todos serão transformados, mas com etapas e processos totalmente diferentes. A Bíblia vai dizer então que Jesus cospe na terra, faz o lodo, coloca nos olhos e ele dá uma ordem. Qual é a ordem? Vai. A ordem de Jesus ao cego é esta: vai. Não, eu vou repetir de novo. Jesus, ele olha para o cego, com lama nos olhos e diz, vai. Se eu convidar você a fechar os seus olhos e a vir até o altar, você vai conseguir. Ainda que com uma certa dificuldade, você vai conseguir. Porque você tem o que nós chamamos de referência visual. Você vai saber que o altar está na sua frente e que é só fechar os olhos e seguir andando. Agora eu te pergunto, como que Jesus olha para o cego que nunca enxergou e simplesmente diz, vai? Vai para onde? Vai para que lado? Vai como? Vai com quem? Anda até onde? Jesus apenas olha e diz, vai. A pergunta é, por que ele não revelou os processos? Dizendo o seguinte, vai, você vai pegar aqui, você vai dobrar ali, você vai dar tanto espaço, você vai fazer isso, você vai... Por que ele não fala isso? Ele apenas dá uma ordem e na ordem é, vai até o tanque. Você percebeu? Jesus dá uma ordem e nesta ordem ele revela o destino. Jesus revela o destino, tanque, mas não revela o processo. Jesus revela o destino, que é o tanque, mas não revela o percurso. E a questão é, questão de sobrevivência. Ele não revela o percurso para a sua sobrevivência. Há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, se Jesus revelasse a você o percurso que você teria que enfrentar para chegar até aqui, vamos ser sinceros, você não teria nem começado a jornada. Se Deus olhasse para o pastor Emerson e dissesse, olha, vai acontecer isso, eu tenho certeza que a gente ia pensar umas 10 vezes para dizer, será que eu vou? Será que eu encaro esse desafio? É por isso que ele está dizendo, eu não vou revelar o processo, eu só apenas vou te dar uma palavra. Se você chegar no destino, tem milagre. Eu vou falar de novo. Eu não vou revelar o que vai acontecer. Ah, mas vamos se levantar? Não sei. Vamos falar contra... Não sei. É igual o relacionamento de Deus com Abraão. Deus não olhou para Abraão e disse, Abraão, você vai andar tantos quilômetros, tantos dias, vai chegar em tal lugar. A Bíblia vai dizer que a cada manhã Deus dava a ordem do seu destino do dia. Bom, a Bíblia diz que ele vai, ele volta, e eu estou encerrando.
Na medida que ele volta enxergando. A Bíblia diz que ele olha para Cristo e diz: eu quero lhe seguir. Jesus olha para ele e diz o seguinte: não precisa, fique. Por quê? Porque o lugar de mendigo agora é um lugar de milagre. Não. O lugar de pedir esmola se tornou lugar de testemunhar milagre. Desfaz a mala. Desfaz a mala. Não, pastor, eu vou embora para outro estado, eu vou embora para outro país. Desfaz a mala. Porque o lugar que pedistes esmola é o lugar de milagres. Jesus olhou para ele e disse assim: eu sei que você quer me seguir, mas fique, porque nesse lugar que você está, você se tornou famoso por ser cego e mendigo. Ela é Maia. E agora todo mundo vai ter que entender que quando tem um encontro com Jesus, eu paro de viver uma vida de resto para viver uma vida de excelência. Fique, porque tem gente que precisa saber do milagre que aconteceu na sua vida. A Bíblia diz que Jesus vai embora. E adivinha quem se levanta? Diz o texto. Olha para cá. Diz o texto que os religiosos se levantaram. A Bíblia diz que eles se arderam ira e perguntaram, chamaram os pais do ex-cego e perguntaram: quem fez a cura? Quem operou o milagre? E o pior, quem autorizou o milagre acontecer? Por quê? Porque para o religioso, eu prefiro ver você cego do que ver o milagre acontecendo na sua vida. Me guarda, Jesus. O problema é que o religioso prefere lidar com cegos do que com quem está vendo demais. Os religiosos gostam de conduzir cegos. É melhor eu cuidar de cego do que cuidar de pessoas que têm boas visões. É por isso que se você começa a ver demais, se torna um problema para os religiosos. Quem te autorizou a ver? Quem lhe autorizou a ter essa visão? Quem te autorizou a ver dessa forma? Por quê? Porque a visão de alguém é um problema para religioso. Quem lhe autorizou? Aí a Bíblia vai dizer que os pais ficaram extremamente preocupados e com medo. Afinal de contas, não é para menos. Os religiosos armaram uma cúpula pressionando os pais. Quem deu a cura, quem autorizou a cura, quem permitiu a cura, quem fez a cura. Sabe o que a Bíblia diz? Que os pais soltaram uma grande revelação. Qual revelação? Chame ele. Por quê? Ele já é de maior e tem liberdade para responder. Onde é que você quer chegar? Já cheguei. Eu estou tentando dizer aos senhores que este é o resultado de quem tem um encontro com Jesus. Quem tem um encontro com Jesus não precisa que os outros respondam por si mesmo, porque quem tem um encontro com Jesus ganha a liberdade de falar por si mesmo. A Bíblia diz então que aquele jovem garoto ganhou não apenas uma visão, mas repita comigo: liberdade. Porque é isso que Jesus tem preparado para alguém. O que, Arilson? Além da visão, a libertação. Ficamos todos em pé. Eu queria que você enganchasse o braço de alguém da sua família. Arilson, eu não estou com ninguém da minha família, estou com amigos, não tem problema. Mas procura alguém da sua casa. Procura alguém da sua família. Tem algo de Deus acontecendo aqui agora, pastor Emerson. Eu estou sentindo uma presença extraordinária de Deus aqui. Eu quero desafiar a todo exército de oração, a todos os irmãos e as irmãs que estão aí embaixo. Você vai se conectar aos céus comigo aqui agora.
Algo muito sério de Deus está acontecendo aqui agora. Libertações estão acontecendo aqui agora. Milagres estão acontecendo aqui agora. Aqui dentro e pela internet. Deus está curando alguém da depressão aqui agora. Aqui dentro e dentro de casa. Deus está curando alguém da síndrome do pânico agora. Eu convido a igreja a começar a clamar aos céus comigo aqui agora. Antes do nosso irmão cantar, eu quero ver a igreja orando comigo aqui agora. Clame. Aqui dentro e pela internet, clame. Clame. Eu quero lhe convidar a orar. Ore, 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 ore. Eu acredito no poder da oração. Eu acredito no poder da oração. Enquanto o exército da oração começa a orar aqui agora, pastor Emerson, demônios estão batendo em retirada aqui agora, pastor. Demônios estão caindo por terra na tua casa. Demônios estão batendo em retirada da sua família. Deus não te chamou para deixar o inferno escravizar a tua casa. Jesus está dizendo: volte para casa hoje, dizendo: a contenda caiu por terra pelo nome de Jesus agora. Clame. Quem é de glória, abre a boca e dê glória. Quem é de aleluia, abre a boca e dê aleluia. Existe algo de Deus acontecendo aqui e agora. Existe algo de Deus acontecendo aqui e agora. Abra a boca. Quem tem mãos para levantar, levante. Quem tem mãos para levantar, levante. Algo sobrenatural de Deus está acontecendo na cidade de Sapucaia. Deus prometeu e Deus está cumprindo. 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 Olha lá, olha lá, olha lá. Está vendo, pastor Emerson? Esta é a resposta de oração. Oneximaia, Orabi de Calabachandaraia. Sabe o que Deus está gritando no meu ouvido aqui? Exército de oração. Vocês levantam a mão para orar pelo povo, mas Deus está visitando a casa de cada um de vocês. Deus está visitando a vida de cada um de vocês. Deus conhece a dor. Deus conhece a dor. Deus conhece a dor. Remaia, remaia. Mas há um bálsamo que desce sobre o exército de oração aqui. Quem é batizado com o Espírito Santo está proibido de falar em português. Pastor, olha o que Deus acabou de falar ao meu coração. Ele desce com renovo sobre o exército de oração aqui agora. Recebe, meu filho. Recebe, meu filho. Recebe, meu filho. Recebe, minha filha. Recebe, meu filho. Olha lá. Olha lá a nave da igreja ali. Olha a glória de Deus. Pegou. 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 Pegou.